Querido, prazer estar aqui com você. É uma honra poder trocar com você mais esse conhecimento seu, aprofundar o que a gente já tinha começado e falar também com o Dr. Fábio Gabas, da importância de integrar corpo, mente, espírito, numa coisa só, no todo, como uma partícula, uma célula. Obrigado pela presença, obrigado pelo tempo, pelo carinho já de ter aceito esse convite. É com muita gratidão e com muito amor que eu te recebo aqui nessa conexão. O espaço ele é seu, o meu papel é simples papel de estar aqui presente, aprendendo, conectando o senhor com todos os outros que estão assistindo essa live. Boa noite. Poxa, Xuxa, boa noite, você tá me ouvindo bem? Tô ouvindo alto e claro. Ah, que bom. Mas antes de mais nada, não me chama de senhor não, tem algo em mim que se incomoda com isso. Tá bom, desculpa. Foi na base do respeito, como é a nossa primeira interação, foi no respeito, tá bom. Eu acabei de falar, eu tô num treinamento agora aqui, eu tô num treinamento de respiração consciente, um follow-up, e por isso que eu nem consegui assistir muito o que foi falado hoje, eu tava em trânsito, viajando, mas eu falei assim, eu adoro quando me chamam de ô moço. Né, nos meus 45 anos, ô moço. Eu sinto muito bem, moço, ô menino. Então eu vou te chamar disso, ô moço, ô menino, por favor. Eu fico pensando assim, quer dizer que deve ter alguma coisa que eu estou fazendo que está dando certo. Essa criança que é em mim, o menino que é em mim está se manifestando, deve ser que alguma coisa que eu estou fazendo está certo. Né? Se a gente mantiver o menino, né? Menino curioso, brincalhão, alegre, aquele que se encanta com as coisas da vida, né, já está valendo. E eu quero te agradecer muito por esse convite. Eu me movimentei para estar aqui da maneira como dá, e é realmente muito feliz de fazer parte disso, de conectar com isso num momento tão oportuno, né? Se a gente pensar bem, esse momento é realmente uma oportunidade que a gente não imaginava que teríamos tão rápida. Da gente estar trabalhando consciência, né? O que de fato seria isso, né? E o convite que você me fez, né, para falar um pouco mais sobre medicina integrativa, eu gosto de ser disruptivo. Eu sou ghost também, então assim, eu antes quero te contar um pouco da minha história, Por porque favor. eu acho que foi o que aconteceu comigo. Porque inicialmente, depois de fazer medicina, eu decidi que eu não queria dar plantão. É só isso que eu tinha decidido, que eu passei uns perrengues bem puxados, decidi não, eu não quero isso para mim. Aí eu vou escolher uma área da medicina que não tem que dar plantão. E aí escolhi dermatologia. Só que o que foi acontecendo? Eu fui ficando muito frustrado com aquilo que estava acontecendo, né? As pessoas iam, principalmente mulheres, iam com queixas muito focadas numa ruga, num defeito e tal. E muitas vezes a gente conseguia melhorar aquilo, mas o que a gente percebia é que não tinha, a pessoa não ficava feliz. Aquilo não despertava nada, né? Não trazia algo sustentável, algo interessante. E aí eu fui caminhando na medicina, e aí eu preciso, antes de contar o final disso, que é a nutrologia, por que será que eu fui para a tal da nutrologia? Por que eu fui para a alimentação? Durante a minha vida inteira, eu fiquei meio embirrado com a minha mãe, porque eu falava assim, minha mãe não demonstra amor, minha mãe não sabe falar que ama, minha mãe não escreve bilhetinho de amor, ela não abraça tanto e tal. Só que a minha mãe é cozinheira. Sabe essas mulheres mineiras que cozinham, que todo mundo quer, que acorda bem de madrugada para preparar os pratos. E isso é uma coisa da minha família, das mulheres da minha família. E aí, eu também sou cozinheiro, adoro cozinhar. E aí eu fui entender que, de certa maneira, caminhar, depois da ortomolecular, medicina de envelhecimento, medicina quântica, eu fiz muitas outras coisas. Eu acabei caminhando como um reencontro para a minha origem, de onde eu vim, né? Que é isso, né? Pessoas que vêm no mundo para demonstrar, trazendo amor através da comida. E uma coisa interessante, né, Xuxa, a gente não traz consciência para isso. A gente faz isso muito automaticamente. E negligenciando um dos pilares mais importantes de uma saúde de fato, que é se apropriar do substrato da natureza, da melhor maneira possível, né? Na quantidade correta,
sem culpa, porque a culpa realmente é uma tragédia no nosso processo metabólico. Eu costumo dizer o seguinte, engoliu, desculpa o termo, mas é assim mesmo, tá? Engoliu é bosta. Mas se você come em excesso, não importa o que você comeu, engoliu é bosta, né? Mas dependendo, se você comeu... Adorei! Comeu, eu vou anotar no meu caderno, que eu tô anotando as informações de todos os convidados. Essa eu vou anotar no caderno e vou botar no meu feed. Pode botar aí, ó. Já anota, tô falando aqui pro pessoal da produção. Bota já aí, Vinícius Mãe engoliu é bosta. Adorei! Então, mas olha só, tem um complemento. Mas se você comeu em excesso, muito mais do que precisa, e se comeu e sentiu culpa, é uma merda. Entendeu? Porque enquanto tá na bosta, tá tudo certo. E se tem culpa e se tem excesso, é uma merda. Nosso corpo vai pagar um preço muito grande por isso, né? E a questão da culpa é simples de entender. Os excessos a gente sabe quais são, né? A gente acumula e nós não temos mais benefício de acumular gordura em nós. Nós já tivemos esse benefício no passado. A gente precisava acumular gordura no corpo para sobrevivência. Hoje não. A gente tem comida ao alcance das mãos. Com o advento da agricultura, né, e a gente não precisar mais caçar para sobreviver, quando a gente acumula gordura no corpo, a gente está colocando o corpo em sofrimento, de certa maneira. Mas eu gosto de falar isso, né, que quando você come, experimenta culpa, você libera um hormônio chamado cortisol, que é o hormônio do estresse. Sob estresse, o corpo absorve muito mais. Então ele absorve ainda mais do que precisaria. Então é esse que é um link que tem. E eu quero chamar a atenção para o quanto a gente realmente não tem consciência para o nosso ato de comer, né? O quanto a gente coloca isso como um ato automático e, infelizmente, o fato de fazer isso está colocando um substrato que não é o melhor e a gente acaba pagando um preço alto. E uma coisa vai puxando a outra. É um ciclo virtuoso. Se eu começo a comer melhor, eu começo a experimentar uma sensação de plenitude, de felicidade, de bem-estar, que também vai me dando autonomia e protagonismo de escolher também comer melhor ainda. Uma coisa vai puxando a outra. Mas isso é bom, né? Isso é interessante. Né? É incrível. E aí uma coisa vai trazendo a outra. Mas uma coisa que nos últimos tempos tem feito muita diferença na minha atuação como profissional e que fez muita diferença para mim, que é o meu processo de cura, o meu caminho de cura, eu precisava olhar com mais atenção para essa questão da comida, né? Porque eu fiz todo tipo de dieta, já usei todo tipo de medicamento, dieta da Lua, dieta da USP, oscilando, né? Engordando, emagrecendo, e até que eu descobri uma coisa depois da constelação familiar. É uma percepção muito interessante. O que me chamou a atenção é o seguinte: eu estou aqui num treinamento de terapeuta renascedor. A gente faz várias sessões de renascimento, de respiração consciente para renascer. E eu posso garantir que a experiência de nascer não é boa. Ela é punk, né? A gente sai de um estado de todo, de integralidade e cai nisso aqui, né? Nessa caixa. Então, a experiência de nascer, ela realmente é punk. E aí o que acontece? Desde muito cedo, a gente coloca comida na boca, né? A primeira coisa que fazem depois dos primeiros cuidados é nos alimentar. Então, desde muito cedo, a gente ancora que comida alivia dor, né? Comida não alivia nada. Comida é uma bênção, né? É um substrato, é a natureza que a gente né? Que nós viemos da Mãe Terra, é a nossa reconexão com ela, mas, de certa maneira, eu estou muito emocionado de falar isso, porque nesses dias eu participei de um congresso de constelação e fui falar isso repercutiu muito, porque desde muito cedo, se a gente aprende que comida alivia a dor, a gente continua buscando na comida esse alívio. E, infelizmente, o que a gente percebe é que quanto mais a gente faz isso, o buraco fica mais fundo, né? Mas o que eu chamo a atenção é o seguinte: como é a mãe que geralmente nos dá esse substrato, como é através da mãe que a gente recebe, um conflito nosso inconsciente com a mamãe, ou um julgamento com a mamãe, faz com que a gente busque incessantemente, um tanto quanto mais, essa mamãe na comida. Então, os excessos alimentares, principalmente a obesidade, estão totalmente ligados a uma rusga,
a uma não percepção, não compreensão de aceitar o amor da sua mãe do jeito que veio, do jeito que ela sabe dar. Porque ela também tem mãe, né? Ela também teve talvez um revés, uma interpretação da forma como recebeu esse amor. Então, quando eu olho para uma pessoa na minha frente que está com uma obesidade, eu percebi que quando a gente vai olhar para a cura dessa mamãe interna, eu já tive pacientes que emagreceram 70 quilos sem cirurgia bariátrica, né? Só porque foi olhar com atenção e cuidado para essa mamãe. Então, esses princípios sistêmicos, a gente tem que olhar, né? E é o que eu agradeço de ter tido na minha formação, além de programação neurolinguística, hipnose, também a constelação. Porque esse reconhecimento de que tem forças inconscientes atuando sobre os meus atos, né, principalmente o ato de comer desesperadamente, pode significar que você esteja desesperadamente buscando a mamãe na comida. Uau! E eu fiz uma anotação aqui, que veio elucidando aqui essa sua fala, e, pô, pensa bem, né? Eu fiz renascimento também. Eu trabalho não com renascimento, mas eu fiz o processo todo de renascimento por 1 ano e pouco. Mas falando do nascimento, né? Pô, fala sério. Você tira a criança do todo, de uma união com o todo, Sim. Tira. Primeira coisa, você separa da mãe, enfia num ambiente hostil com luz, dá um tapa na bunda da criança e fura o pé. Tá de sacanagem? Porra! Que é isso? É um absurdo! Terror, quer dizer, é filme de terror. É um absurdo! A gente já começa a vida assim. Porra, já começa a vida tomando um tapa na cara, tirando da tua mãe, tirando da tua fonte de alimento, já tira, dá o tapa na cara, fura o pezinho e fala, ó, tá tudo bem agora. Alguém quer? Porra! É tipo, alguém quer? Eu já vi tudo que a gente fazer, leva, tó. É muito desumano, na minha opinião, o processo do parto inicial. Podia ser uma coisa um pouquinho mais carinhosa, uma luz mais fraca. A medicina está indo para esse caminho, né, da humanização. Claro, humanizar mais o parto, né? Para não chegar nesse problema depois de entender essa desconexão com a mãe, entrar. Eu acredito que o futuro é a gente entender que a maioria das nossas doenças psíquicas, emocionais, no nosso físico, a maioria vem da mente, vem da nossa interpretação que da nossa o menino Vinícius usou. Que capta cheio de conceitos, né? De preconceitos, de crenças. Que você interpreta que sua mãe a tua mãe não te amava, que teu pai não te amava, mas no fundo ele te ama da forma dele, porque geralmente os pais fizeram melhor com a gente do que eles receberam. Sim, exatamente. E aí você entra nesse panorâmica da constelação familiar até atrás das outras gerações, honrando a história do seu pai, a história do seu avô. E aí quem consegue do jeito que foi. Exato. Do jeito que foi. É isso que está aqui, daqui para frente. Mas enquanto eu fico olhando para trás, julgando, questionando, criticando, eu não conecto a fonte energética dos meus que veio através dos meus pais e dos meus ancestrais, e eu não caminho. Se a sua vida, em algum aspecto, não está caminhando, pode ter certeza que o fluxo energético está interrompido. E aí esse olhar, ter este olhar de que, peraí, vamos investigar um pouquinho essa questão de como é que você captou o amor dos seus pais. E aí o que eu preciso dizer é que quando eu olhei para isso e passei a aceitar o amor da minha mãe, pra você ter ideia, Xuxa, a minha mãe manda biscoito pelo Sedex. Ela mora no interior de Minas. Né? E ela é assim mesmo. E eu falava, mãe, pelo amor de Deus, mas você tá louca, não faz isso, mãe, isso é loucura. Ou seja, eu estava negando o amor da minha mamãe. Quando eu comecei a falar assim, mamãe, eu entendi, trouxe consciência para isso, trouxe aceitação, carinhosamente, amorosamente, o que passou a acontecer? Quando eu passei a receber isso da minha mãe, curiosamente, eu passei a não precisar mais ter preocupação com o meu peso. Eu emagreci profundamente. O peso não foi mais problema para mim.
É isso que eu quero chamar a atenção, que muitas das pessoas que estão tendo dificuldade com relação, porque morre-se pela boca, as doenças que mais matam hoje em dia são doenças atreladas aos erros alimentares, aos excessos alimentares. Quando eu comecei a receber, aceitar o amor da minha mãe, é essa linguagem de amor que ela tem, a minha vida começou a caminhar para frente, em todos os aspectos. Não só em saúde física, não só em emagrecimento, mas também em prosperidade, em relacionamento, em autoestima. E isso é algo muito importante da gente dizer. Porque eu fico muito feliz de saber que a medicina já está contemplando essa integralidade, de perceber que tem muitas outras coisas, né? E infelizmente, a medicina tradicional, eu acho que ela é muito boa para urgência, mas para prevenção ela é realmente está muito atrasada. É que a medicina, na minha visão, ela está querendo a doença. E aí a medicina integrativa, ela quer a saúde. Ela quer saúde. E se tiver mais saúde, mais saúde, mais saúde, menos doença, menos remédio, menos consumo de remédio, menos dinheiro, menos capitalismo, menos poder. Yeah. E aí a gente entra na estrutura de poder que já começa lá na pirâmide, onde já começa redes de televisão, aí tem tantas outras N conjunturas que a gente entra até no setor político, e aí a gente vai. Sim. Por isso esse processo maravilhoso que eu trouxe essas pessoas brilhantes para conversar comigo hoje, porque querendo ou não, é um processo de trazer consciência para as pessoas refletirem sobre o que eu estou ouvindo desse cara é realmente verdade? Uhum. Porque eu vou questionar, e se eu questionar eu já não sou mais massa de manobra. E eu tenho uma frase que eu falo é a seguinte, que eu ouvi e levo pra minha vida, agora eu levo duas, eu levo aquilo que você engole é bosta, se for com cu e excesso é merda. Essa é uma nova frase adquirida como um provérbio. Então, Xuxa, se é para sair, de vez em quando a gente merece uns certos deslizes, umas comemorações, né? De vez em quando a gente come mais, tá tudo certo. Come de boa, amanhã compensa, depois eu equilibro de novo. O chicote se debatendo, ele agrava ainda mais o processo. Não faz a bosta virar merda, já é bosta mesmo. Faça com amor, né? Come porque quer comer, se sinta feliz comendo com gratidão. E aí, sim. E a outra frase que eu levo é a seguinte: se todo mundo está indo ao sol, eu vou à sombra. E se todo mundo está correndo para a sombra, eu vou ao sol. Porque que legal. Geralmente, aonde tem multidão, não está havendo reflexão. Porque onde tem reflexão tem menos gente. Por isso que, com certeza, eu não sei quantas pessoas estão, mas tem muito menos gente. Se eu arranjasse uma live para ficar milionário, para você comprar, para você possuir, para você ter. Aqui nós estamos falando de ser e não sobre ter. Porque quando você você se apodera de tudo. Tudo acontece. E tudo acontece, exato. Olha que bom que a gente pode extrapolar o que eu disse com relação a essa cura da mamãe, né? Porque a gente tem que passar pela mamãe. Eu ouvi de um casal que me ensinou constelação familiar. Alguém perguntou assim, não quer dizer que tudo termine papai e mamãe? Não, tudo começa. Quando você começa a curar, tudo começou foi lá. E que o deles também não começou neles, começou nos pais deles, ou seja, vai indo para trás. A questão é que quando você começa a curar a mamãe, tem também uma outra cura que acontece, que você começa a curar a relação com a Mãe Terra, que na verdade é a nossa verdadeira mãe. É dela que vem a matéria-prima que nos faz, e é para ela que nós vamos voltar, inclusive a nossa mãe. Então essa cura com a Mãe Terra, quando você começa a se apropriar só do que precisa, também traz abundância. Então, de certa maneira, você está falando aí, não é nem ficar milionário, é abundância. Quando você cura essa mamãe, sabe, você começa a ter consciência na hora de escolher a comida, você cuida do filhinho dela. Bem, você quer cuidar do filhinho dela, porque toda mãe quer que o filho se cuide, que o filho, né? Ela, muitas vezes, por ter aprendido isso, fala assim, meu filho, come tudo, né? A gente ganha estrelinha quando esvazia o prato. Eu sei disso, eu ganhei muita estrelinha. E aí eu cresci esvaziando pratos, né? Agradando aquela mamãe interna que mora na gente. Então, dá para extrapolar essa questão da cura da mãe nossa, também pode nos ajudar a curar a relação com a Mãe Terra.
que, de certa maneira, com a Mãe Terra também a gente talvez, às vezes, se coloca numa posição de superioridade, achando que a gente é o dono dela. E nós não somos. Nós somos filhos dela, nós somos parte dela. E temos usado, usufruído em excesso, e eu acho que isso aí também tem algumas merdas do que tem acontecido hoje em dia, né? Não é só, né, transformando bosta em merda, eu acho que por aí também, né, tem acontecido isso. E é interessante, porque como nutrólogo, eu atendo também, sou da medicina integrativa, mas a minha última especialidade é nutrologia. E eu realmente acredito que a alimentação e a respiração, que é muito importante, que se tiver tempo eu quero falar um pouquinho de por que a respiração de fato faz o efeito físico, bioquímico que ela se propõe. Curar, isso acaba trazendo mais felicidade, mais plenitude, e o filhinho da mamãe fica bem, a mamãe fica bem, todo mundo fica bem. Mas com relação a esse negócio da nutrologia, quando esses conflitos internos, por exemplo, se eu tenho uma perrengue com a mamãe, eu vou buscar essa mamãe na comida, no lugar errado, vamos dizer assim. E se essa mãe, essa mulher, às vezes descaracteriza a figura masculina, pode ter bulimia. E olha que interessante. A bulimia é assim, uma parte da pessoa que é a mamãe come e a parte que fica com o papai vomita. Então, é muito importante que a gente olhe para isso, né? São coisas que hoje a gente observa no consultório, o quanto é curativo olhar para isso. Você não precisa tratar, você vai nisso direto, resolve. Claro que é um desafio, né? Porque se curar o papai e a mamãe é um trabalho contínuo. É um trabalho bem para a vida inteira. Mas a dica que eu vou dar é o seguinte: toda vez que você tiver com um prato de comida na frente, é mais uma oportunidade de você curar mais um pouquinho da sua mamãe, sabe? Cuidando bem do filho dela, comendo só o que precisa, se apropriando só o que precisa, o mais variado em termos de frequência possível, de cor, né? Não preciso nem ficar dando dicas específicas, mas comendo variado nas cores, nas frequências. Eu já começo a experimentar saúde. E durante muito tempo, eu confesso que eu mesmo considerava o tubo digestivo um mero tubo, né? Um tubo que absorvia o que precisava e mandava para fora. Mas hoje a gente sabe com muita propriedade que o intestino, de fato, é onde se produzem as substâncias que nos dão bem-estar. A serotonina, que é um neurotransmissor de prazer, de bem-estar, de felicidade, 90% dele é produzido no intestino. Então é também muito importante que a gente detecte se há alguma intolerância alimentar, causa um processo inflamatório nesse intestino, que altera o microbioma intestinal e que acaba fazendo com que um dano na parede intestinal comprometa a produção de neurotransmissores. E esses neurotransmissores são neurotransmissores também do sistema nervoso parasimpático, que é o nosso sistema de autocura dos excessos de simpático, de adrenalina, de cortisol que a gente produz. Através da respiração consciente, e é por isso que ela é abdominal, eu distendo meu abdômen e eu aumento a produção dos neurotransmissores do parasimpático. Então existe um efeito realmente físico e prático. Quando eu respiro através do abdômen, eu cuido também dessa produção de neurotransmissores. Então não é só uma questão mística, respirar com consciência, é uma questão prática, objetiva. Eu potencializo e melhoro a produção de neurotransmissores que me dão prazer, bem-estar. Isso é um fato que a ciência já nos convida a olhar. Nossa, é incrível, né? Como tudo está conectado, né? Você pensar a alimentação, a forma de se alimentar, a forma de se comunicar, a forma de falar, a forma de respirar. É como se a gente pensasse assim nos órgãos internos, né? Se um fosse melhor que o outro e um quisesse ser o protagonista dentro do corpo, ficava uma guerra. É uma guerra. E aí eles... Não existe ordem hierárquica. Todos funcionam da maneira, cada órgão. Detalhe, cada bactéria que mora dentro de você faz parte do sistema. Existem vários microsistemas. E o desequilíbrio dessas bactérias, que pode ser causado por inúmeros fatores. Um deles é o uso indiscriminado de antibióticos. Um deles é o uso de antibióticos, substâncias que são inseticidas, né, que são colocados nos produtos alimentícios, né, que não são orgânicos, e
que interfere nessa flora intestinal e que acaba alterando o equilíbrio daquela flora, com consequências muito deletérias para a nossa saúde como um todo. Olhar para isso tudo é o que a medicina integrativa nos convida. Não dá para olhar só. A medicina tradicional ela é compartimentalizada, né? Tem especialista em ombro, especialista em fígado, especialista... E tudo certo, eu não estou criticando isso não, porque se eu tiver um problema no fígado, talvez, se tiver muito desandado, eu vou procurar um especialista mesmo. Eu não estou criticando. Eu estou dizendo que essa é a última escala do processo. Antes disso, houve várias outras... E o nosso corpo tem um poder de adaptação surreal. Ele dá conta de muita coisa. Mas nos últimos tempos, o que a gente tem sido bombardeado de situações, de substâncias que estão realmente repercutindo muito negativamente. E do ponto de vista prático, a gente fica menos feliz, fica menos consciente, fica menos pleno, experimenta menos bem-estar, né? Uma coisa puxa a outra. Eu hoje sou um fã desse cuidado com a alimentação. Eu trago todos os dias, assim, é um exercício, tá? Não é tão simples assim. Consciência na comida, mas a respiração, da maneira como você conseguir fazer, um pouquinho por vez, a respiração mesmo, a abdominal, também tem um efeito prático, imediato, na sensação de bem-estar. Se eu fosse te fazer, não, eu vou te fazer, né? É a pergunta, se eu fosse te fazer. Eu vou te fazer a pergunta. Diga. O que você, por exemplo, eu vou dizer do meu caso só para você entender onde eu quero chegar. Eu, por exemplo, na minha rotina, coisas que não podem faltar no meu dia. Não pode faltar. É a minha meditação, é a minha projeção do que eu quero para o meu dia, minha intenção, mas uma intenção já mais explícita de como eu quero o meu dia, que seja e se torne. Cara, e quando eu acordo, eu vario entre uma coisa e outra. Ou eu tomo em jejum, que é o meu suco de limão, minha glutamina, meu própolis, minha... Poxa, mas você já está falando tudo que eu ia falar, Xuxa. Poxa, cara, desculpa. Você está me adiantando, você está falando tudo que eu ia falar, exatamente isso. Você ia perguntar o que eu escolheria como ideal? Isso aí que você está falando. Me quebrou. Era para eu saber o que você tem como prioridade na sua vida. Então, desculpa. É que eu quis falar que poderia ser vários itens aleatórios. Maravilhoso você falar isso. Eu fico muito feliz de saber que já tem gente, muita gente, inclusive, trazendo isso para a prática, para uma disciplina que gera liberdade, né? Disciplina traz liberdade. E aí eu acrescentaria, eu vou falar então, vou repetir isso. Por favor. Que seja uma prática meditativa curta, ela não precisa ser longa, não é fácil para quem não é acostumado a fazer, ficar 1 hora, né, em posição, em respiração. Vai por passos, né? Uma coisa vai puxando a outra, vai aos pouquinhos, você vai aumentando esse gradiente cada vez mais, vai ficando prazeroso, de fato fica prazeroso. Mas eu incluiria uma coisa, que a medicina nossa ocidental não fala tanto, mas inspirado na Ayurveda, a primeira coisa que a gente deve fazer de manhã é raspar a língua. Ah, eu faço. Então, eu faço. Isso ganha estrelinha mesmo, porque eu faço. É o seguinte, a língua é um órgão excretor, ela é um órgão detoxificante. Através da língua a gente coloca muita coisa para fora. A gente coloca bactérias, coisas que a gente não quer mais. Infelizmente, se a gente não tira isso, a gente põe de volta. Varreu tudo, põe para fora. Varreu tudo, põe para fora. Então, coisa prática. A primeira coisa é raspar a língua. Aí fala assim, mas eu não tenho raspador de língua. E de preferência não usa aquele de plástico, não. Você pode comprar um de cobre, que é o ideal, enfim, porque tem bactericida, mas não precisa ser isso. Todo mundo tem uma colher de sopa em casa. Pode deixar uma colher de sopa no seu banheiro. De manhã vai lá e pega essa colher e puxa 3 vezes no mínimo, né? Antes de escovar os dentes, e logo depois você vai para a sua água com limão. Na medicina oriental e nos nossos antepassados, uma água com limão de manhã tem o poder de ligar o yang do organismo, de dar um start para o seu corpo, de te ligar, de alcalinizar o seu sangue, de acidificar o seu estômago, porque ele tem que ser ácido. Os antiácidos não te levam para a saúde. Eles são muletas que fazem com que a muleta grude no corpo. E aí você depois não consegue andar sozinho. Então o primeiro passo é
Uma noite de sono adequada, né? Que aí a gente pode dizer que tem vários recursos que nos ajudam a ter uma noite de sono adequada. Mas primeiro, eu falo isso por mim mesmo, pessoalmente, eu não conseguia acordar cedo, dormir cedo. Eu não conseguia. Eu tinha sono cedo, dormia 3 horas da manhã. E aí acordava o quê? 9 da manhã e muito mal. O fato de começar, pouco a pouco, cada vez acordar mais cedo, e hoje eu acordo junto com o sol. O sol começa a nascer, meu olho abre, eu deixo a janela aberta, que é uma coisa que eu não fazia antes. Isso também é um recurso para mim. E aí eu desperto junto com o sol. E aí, logo depois, eu raspo a minha língua, tomo meu limão e faço a minha meditação. E aí, depois do xamanismo, que eu me iniciei no xamanismo também, atualmente eu faço meu rapé, né? É um rapé, é uma medicina sagrada, né? Tem muito preconceito, eu sei, e preciso de coragem, inclusive, para falar que não é o tabaco como a gente imagina que seja. Aquilo tem uma espiritualidade, uma sabedoria ancestral extremamente poderosa. Isso é a maneira como eu começo o meu dia também. E eu acho que isso fez toda a diferença. E o que acontece? Eu consigo atuar no meu dia da maneira mais prazerosa e feliz, e da 9h30 da noite que eu já estou querendo cama. Isso é saúde, de certa maneira. Uma pergunta agora que eu sei que não tem nada a ver, mas já que você tocou nesse assunto, na verdade todo mundo tem a sua opinião, mas a maioria das pessoas tem uma opinião baseada em crença, sem estudar, sem conhecimento de porra nenhuma, de nada. Acha que sabe, acha que vivenciou e nunca fez nada, nunca entendeu de nada, não sabe porra nenhuma e acha que sabe. Esse é o ponto. Leu uma capa, leu uma bula, pegou a opinião de alguém, absorveu a opinião que ouviu e sai falando um monte de tralalá e não sabe nada. Não sabia, e aí vira essa montoeira de desinformação no mundo, cheio de informação científica, cheio de informação de milênios ancestrais, com tantas medicinas sagradas, com tantas coisas que tem por aí pra gente ter uma qualidade de vida melhor, com uma qualidade de saúde mental, com saúde de equilíbrio. E aí você falou do que você usa o rapé. Eu conheço algumas pessoas que fazem uso do rapé para a meditação, mas ali você incluiu ele, desculpa até perguntar, até para entender, foi antes ou depois da meditação? Porque quando eu conversei com o pessoal do Xamã, que eu tenho até hoje, o Stan, que é um amigão meu, o cara me deu uma aula sobre norte, sul, leste, oeste, as polaridades. Fiquei 1 ano estudando com ele, aí eu não cheguei a fazer os usos de nenhuma medicina na época com ele. A minha pergunta é, eu vi as pessoas usando o rapé para aterrar, para essa parte até da conexão com a meditação. Mas ali quando você botou na ordem eu não entendi se era antes ou depois, por isso que eu estou te perguntando até para... Depende do que o meu corpo, tem uma sabedoria no corpo que eu costumo ouvir, eu costumo sentir. Entendi. Mas o mais importante é que a gente pode falar o seguinte, eu moro no 21º andar, e essa desconexão da terra acontece quando a gente está desaterrado, quando a gente não está pisando no solo. Então o rapé traz a terra para dentro de mim. Mas é bom e importante a gente falar, já que eu falei de sistema nervoso autônomo, e é o sistema nervoso simpático, que causa um tanto de fios desencapados das minhas memórias traumáticas da vida. Pode ser um cara que buzinou mais forte para você no sinal, pode ser uma rusga que você teve com alguém no trabalho, pode ser... Tudo isso gera coisas que precisam, que tem um pico do sistema nervoso simpático que precisa do parasimpático curar. O parasimpático cura com técnicas respiratórias, com alimentação, só que o rapé, a nicotina, o tabaco sagrado faz isso, ele encharca de neurotransmissores. Então, na verdade, as medicinas da natureza, as nossas medicinas ancestrais já sabiam disso, eles já usavam dessa maneira. Então eu confesso que às vezes eu uso antes da meditação e às vezes eu uso depois. Isso é religioso para mim. Claro, eu começo o meu dia com isso, porque eu sinto que é uma conexão corpo, mente, espírito imediata, a linha. Né? E eu fiz um rapé antes da gente começar a conversar. Eu sinto que o que acontece? Deixa eu falar. Preconceito, se tiver, todo mundo pode julgar, pode falar. Eu sou um ex-fumante.
sou um ex-fumante e é interessante falar que foi conflituoso no começo para mim ter deixado de usar um cigarro, mas a nicotina que a gente usa foi desvirtuada, né? Ela foi colocada de uma outra maneira, mas a nicotina é uma planta de poder, o tabaco é uma planta de poder. E ele faz o quê? Encharca de neurotransmissores do parasimpático. A minha pergunta agora, eu não sei, é leiguice mesmo, no rapé ele tem o tabaco e no tabaco contém a nicotina também? No rapé eu não sei. Sim, o tabaco tem nicotina, né? E esse tabaco, vamos falar a erva, o tabaco que é feito a fumo. Claro. Na verdade existem ritos que é feita essa substância e que utiliza substância e utiliza outras substâncias, mas aí tem um lado espiritual também, né? Feito através de rezos, tem uma espiritualidade envolvida, uma egrégora envolvida. Então é importante também você não ficar aí achando que vai usar rapé, que vai comprar rapé na internet. Eu acho que isso tem que ser feito de uma maneira mais consciente. Tem algo por trás envolvido. E eu não estou aqui, olha, isso é um perigo, não posso estar aqui recomendando isso do ponto de vista médico. Isso é o Vini falando que faz bem para mim, é algo que eu realmente experimento de benefício, né? E é importante, mas eu estou dizendo do ponto de vista científico que um rapé, esse tabaco, libera uma descarga de acetilcolina, por exemplo, que faz o quê? Por isso que muita gente, quando faz rapé, que tem intestino preso, costuma resolver o problema de constipação, porque o parasimpático atua no intestino. Por isso que eu E gosto assim, de eu até estou vendo navegar aqui algumas pessoas comentando. Vini, por isso que eu gosto de navegar em diversas áreas sem preconceito, porque como eu não sei mesmo, se eu soubesse eu não estaria perguntando talvez para trazer informação, mas eu não sei. Então quando você pergunta, e você usou um termo que eu quero frisar, que você não está fazendo propaganda, você falou que é o uso religioso. Sim, o uso exatamente. sagrado. Então Isso tem um tom de diferenciação. Se você não tivesse dado esse tom, eu não teria entrado nessa conversa. Porque eu acho lindo. Isso é uma coisa pessoal. Claro. Que eu uso para mim e que eu percebi que boa parte dos avanços que eu fiz em termos de consciência, de felicidade, foi depois que eu comecei a me apropriar das medicinas da natureza. E não só o rapé, todas as outras, tá? Isso foi o que a pandemia me trouxe. Então, eu sei que pode parecer leviano falar isso. Não é que eu esteja totalmente dissociado do que está acontecendo, muitíssimo pelo contrário. Mas essa é uma oportunidade que algumas pessoas estão aproveitando para olhar para dentro, para curar-se. A cura do mundo está na cura pessoal, né? E nessa cura de aceitar e acolher e trazer de volta a medicina que havia antes de nós chegarmos nesse país aqui. Os índios já tinham isso é uma sabedoria ancestral poderosíssima, extremamente curativa. Mas eu só falei do rapé porque é um ato meu, né? Não, e claro. tá tudo certo. E eu só quis perguntar isso, mas não era nem para ser a abordagem do tema, não, da conversa. Eu só perguntei porque, como você colocou ele ali, eu fiquei, mas em qual é a ordem, já que tem esse processo, eu só quis entender a ordem mesmo, foi uma curiosidade. Uma coisa, Xuxa, é que a gente pode estar, quando a gente começa a fazer esses trabalhos, a gente começa a entender o nosso corpo um pouco mais. E ele passa a pedir, você sabe o que o seu corpo quer, você começa a ouvir o seu corpo, os sintomas, os sinais. Então eu sinto se é antes ou depois. No começo, o rapé me atrapalhava um pouquinho, eu ficava um pouco mais agitado. Mas então o que eu faço? Espero um pouquinho, entro, aterro, e aí depois tudo acontece melhor, inclusive a meditação. Graças a Deus, porque eu vou te falar, se foi com ou sem o rapé, esse papo tá maravilhoso. Como você chegou nesse estado de graça, divino, de luz, alegre, carinhoso, amoroso, com informação, não me importa. O que importa é o que eu recebo através de você que me ressoa aqui no meu coração. Então, faça aquilo que te faz bem, faça aquilo que você acredita, faça aquilo que ressoa com a sua alma, com o seu coração e que te faça ser essa fonte de inspiração e de amor. O que eu vejo as pessoas julgam, criticam o outro, mas se preocupam com detalhes tão pequenos que esquecem que
O que importa é o amor que ele está trazendo ao mundo. Se de alguma forma aquilo é prejudicial a ele, assuma a só responsabilidade vale a ele. das suas escolhas. A ele. O pior é a outra pessoa que faz mal a ela e, consequentemente, faz mal ao outro. Com pensamentos negativos, com ações negativas, com rancor, com raiva, com ódio, com atitudes grosseiras no trânsito, com palavras de ofensa, palavras e ações que vão acessar o outro, colocando o outro para baixo, denigrindo o outro, tirando o poder do outro. Isso sim, sabe, é maléfico. Xuxa, eu tenho que falar uma coisa aqui. O que eu tenho uma sensação cada vez mais forte, não existe outro, né? Claro. Não tem outro. Ah. Isso é uma ilusão de separação. Estamos todos num caldo energético, não tem outro. E um conhecimento que a PNL nos traz, que é meta-espelho, que é aquilo que eu enxergo no outro que me incomoda, nada mais é do que um reflexo de uma maneira que eu me trato internamente. Então, isso é um tema do Master Practitioner, que aquilo que me incomoda no outro nada mais é do que uma maneira, uma âncora, alguém, uma referência minha, que eu me trato internamente. Então, não existe outro. Tudo aquilo que você sente do outro é a forma como você experimenta aí dentro. Toma que é teu. Cuida. Eu tô tomando todo o seu amor pra mim. Pode tomar mesmo que eu tô recebendo. É só meu. Sem ego, hein? Sem ego, mas é meu. Desprovido do ego completamente, mas é só meu ele. Ah, coisa boa. Que felicidade poder falar disso, assim, poder extrapolar um pouquinho, né? Trazer coisa nova, né? E essa é uma oportunidade muito linda, né? Nós estamos num momento em que fomos obrigados, de certa maneira, a olhar com mais uma lente de aumento para nós mesmos, né? E não só para as relações que a gente estabelece com os outros, mas para a relação que a gente estabelece diariamente com a gente mesmo. Porque esse outro mais desafiador é quem a gente acha que a gente é, né? E pode ser amoroso, pode ser cuidadoso, pode ser um passo por vez, pode ser com carinho, com cuidado, né? Pode ser assim que traz efeito bom. Vamos voltar aqui, a gente tem mais uns 5 minutinhos, mas eu vou voltar lá atrás, na minha visão hoje ainda, o grande mestre da humanidade, no meu conceito, temos outros, claro, mas eu vou voltar em Cristo, que é ame o outro como ti mesmo. E aí Sim. As pessoas na tradução colocaram ame o outro como a ti mesmo. E aí quando você repara, é quase a mesma coisa, mas não é, totalmente diferente, porque quando colocaram o a ti mesmo, separaram. Sim. A pessoa que traduziu aquilo, ele não entendeu a união sagrada do todo como um só, como você se referiu. Sim. Então ame o outro como ti mesmo, porque não há Sim. o outro, existe você mesmo, espelhado no outro. E se você ama a ti mesmo e se reconhece no outro, você reconhece o outro em ti. E aí acaba os espelhos sendo simplesmente espelhos em branco, porque você para de se criticar, para de se julgar, ou diminui pelo menos a crítica e o julgamento, e aí você diminui aquele julgamento e a crítica no outro, tendo uma vida mais leve, que é o que a gente busca, é o que todas as pessoas que passaram aqui vão passar nesse dia e longo, nessa maratona, trazendo essa mesma conexão, esse mesmo amor com a fonte, com o divino, com o sagrado, interior de cada um, com essa centelha divina que está dentro de nós, trazendo o Deus que em nós habita, nos fazendo Deus sem ser Deus, sabendo que existe algo muito acima de nós, que nós estamos simplesmente a serviço de uma força muito mais poderosa que rege o universo. Uma coisa que eu costumo dizer, Xuxa, para finalizar, até talvez que eu acho que o nosso tempo já acabou, mas que a gente se apega muito às ideias que estão aqui, né? Eu costumo dizer que a nossa cabeça é um receptor da net, da Sky, sabe? Receptor?
e que a gente, de acordo com o nosso pacote, que a gente acredita que tem, ele sintoniza alguns canais. Só que nós temos acesso a todos. A inteligência superior, nós podemos acessar quaisquer um. Mas de acordo com as minhas crenças, aquilo que eu acredito, eu libero alguns pacotes. O nosso caminho, então, deve ser, e tem uma hierarquia para esse caminho. Não adianta ir direto para a mente, tá? Existe uma hierarquia. O primeiro é corpo, cuidar do templo, do substrato, do corpo, aterramento, alimentação, respiração. Só depois que eu venho para o coração, porque senão ele distorce também, é onde a gente pega, né? É onde a gente pega. E aí, lembrando disso, é assim, isso eu aprendi no curso Milagres. Todo relacionamento esconde uma porta para o céu. O inferno, né? Você que escolhe. O que o outro traz é exatamente aquilo que você precisa trabalhar, bom ou ruim. O outro só reflete algo que você precisa trabalhar, que você pode sempre uma oportunidade de melhorar. E aí, depois que você cuidou dessa questão do coração, só aí que você vai para a mente. A mente, depois disso, é que ela pode abrir e acessar toda a inteligência superior. Eu sei que isso pode parecer muito subversivo, pode parecer muito estranho, mas é o caminho de hierarquia. Existe hierarquia na natureza, existe uma ordem das coisas, né? Quem está aqui hoje pode falar o que você quiser, que quem está aqui nessa live está ouvindo isso nesse tipo, não com a mesma forma de conexão, de falar sobre os temas, está ouvindo isso a manhã inteira, até agora, e vai continuar ouvindo até a meia-noite. Então estamos todos subversivos e fora da caixa, que graças a Deus estamos saindo da caixa, retirando a caixa, que na minha opinião é viver sem caixa. Sim, liberdade de ser quem a gente é, aceitando o outro como é, né? E mudando aquilo que a gente não considera mais, não é o que a gente quer. A gente tem esse poder e tá aí, existem várias técnicas. Programação neurolinguística entra como uma ferramenta muito oportuna, muito maravilhosa de corrigir, de baixar um software novo nessa caixa. E um software que, né, o iPhone não vai crescer no software, né? Só que tem que tomar um cuidado, porque se o software também desce muito, por exemplo, os programas que rodam hoje no iPhone 12 não conseguem rodar no iPhone 3, porque precisa evoluir o hardware. A evolução do hardware do aparelho perpassa por quê? Técnica respiratória, alimentação saudável, prática de exercício físico. E isso é o que acontece primeiro, e só depois que você pode acessar um software novo. Mas a questão é muito bom poder falar com pessoas que já estão fazendo as coisas, como a gente vê que tem muita gente que está desperta, e eu fico realmente muito feliz de poder trazer uma gotinha de coisa que fez efeito e sentido para mim, né? Tem feito bênçãos na minha vida, né? Eu acredito mesmo que uma pessoa curada, que está se curando, contagia milhares de pessoas ao redor. Não só pelo que faz, por ser quem é. Inspira pessoas a também assumirem o que são, livres. Nós somos livres e autorresponsáveis por todas as nossas escolhas. O convite que eu faço é o seguinte: aproveite a oportunidade, primeiro, de respirar cada vez com consciência. Faça isso no começo, de comer com consciência. É claro que você pode contar com ajuda, tem profissionais que te ajudam nisso, né? Tem nutricionistas, nutrólogos. Mas convido vocês a procurar alguém que esteja pensando também, que quando a gente está falando também pensando fora da caixa, a caixa ainda é o limite. Tem gente que não tem nem mais caixa, tá? Que já não tem caixa mais segurando não, viu? Tem hora que eu tenho que falar assim, opa, o que está acontecendo aqui, gente? Cadê? A gente precisa às vezes de baixar a bola, né? Comer umas pizzas de vez em quando, tem também que equilibrar, senão a gente fica doente mental da cabeça. Tem que viver também em equilíbrio, tudo é equilíbrio nessa vida. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pela honestidade, pela coragem de abrir o coração, de falar de coisas que talvez não precisassem ser ditas. Obrigado mesmo. Não precisava. Eu acho que precisava ser dito. Eu acho que a gente tem que voltar para a natureza. É só isso, voltar para a Mãe Terra com toda a honra, com todo respeito e gratidão. Somos filhos dela e eu acredito mesmo que nós estamos num momento revolucionário. Obrigado. Nós vamos trazer algo muito novo. Eu fico muito feliz de estar aqui, de verdade. Quero externar meu mais profundo agradecimento. Que delícia de conversa. Eu ficaria aqui... Eu também, eu tô puto com essa live de hoje, que só tem 18 horas, porra.
maiores no meu Instagram, porque, olha, é demais poder ser e somar e compartilhar de uma forma tão leve e tão inspiradora, porque eu tenho certeza que para quem está te assistindo hoje foi inspirador, porque foi inspirador para mim, para mostrar que a gente tem que ser quem a gente é, no que realmente a gente acredita. E de novo, eu venho falando em toda a live, vá pesquisar, vá se aprofundar, experimente, mas com sabedoria, num lugar tudo sempre seguro e melhor. Descubra a tua verdade. Não vá atrás da minha verdade. Descubra a sua verdade. Mergulhe dentro da sua e descubra a sua. E quem sabe você vai descobrir que a sua verdade vai ser a minha e a mesma de todos os convidados que aqui participaram até o momento, que vão participar até o final do dia. Porque talvez possa só ter uma verdade. Talvez tenha que descobrir. Busque a sua e eu vou buscar a minha. É isso. Talvez só tenha uma. Deixamos em aberto essa pesquisa e essa busca. Obrigado. Amei. Nossa. Obrigado. Que essa conexão que a gente fez se perpetue pela vida. Obrigado mesmo. Amei, 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 amei. Gratidão. Gratidão de fundo do meu coração. Obrigado. Beijos. Nossa, mais uma live incrível que eu saio daqui mais ligado na fonte. De novo abasteci meu tanque de energia, que eu já estou aqui há não sei quantas horas sentado. E cada vez eu saio mais inspirado para trocar mais conversas, mais aprendizados, com uma verdade profunda que o Vinícius trouxe pra gente, uma verdade que a gente sente que é a verdade que ressoa nele, uma verdade que ele viveu. E é isso que eu gosto. Não é uma verdade de livro, não é uma verdade intelectual, é uma verdade de sabedoria, de sentir no coração, que aí ressoa com a nossa alma que está talvez em algum lugar ali dentro da gente, querendo receber aquela informação que vai fazer algum sentido. E aí dali você começa a sua caminhada em busca desse sentir que ele tanto falou e falou com maestria. Nossa, gratidão, doutor moleque menino Vinícius Maia. Obrigado, que essa criança continue sendo essa criança brilhante, alegre, pronta para pular, dançar, sorrir e fazer as pazes e honrando todo o seu passado, toda a sua história, seus ancestrais, que essa foi a forma mais brilhante de a gente se reconectar com o sagrado. Parabéns pela essa trajetória e pela ajuda que eu tenho certeza que você faz com todas as pessoas que passam, pelo menos no seu campo vibratório, não é nem no consultório, é no seu campo. Só de passar no seu campo eu tenho certeza que as pessoas já saem melhores. Gratidão e parabéns. Eu que agradeço. Beijos.